Olá, bem-vindos ao CITREP da Semana Epidemiológica 51, do dia 15 ao dia 21 de dezembro. O relatório é realizado pelos residentes de Vigilância em Saúde da UNB. Essa semana será discutido sobre síndrome gripal aguda grave, influenza aviária, mpox, doença desconhecida e, por fim, Oropouche. Em relação à síndrome gripal, foram registrados um total de 3.933 atendimentos no Distrito Federal, nas UBSs, na Semana Epidemiológica 51. Mas foi observado que ocorre um atraso de uma semana para atualização dos dados. Por isso que, quando analisado o comportamento dos atendimentos nas últimas semanas, é esperado que este aumento de atendimentos aumente. Enquanto o coeficiente de atendimentos por 100 mil habitantes pelas semanas 49 a 51, é observado maior destaque à região oeste, na Semana Epidemiológica 51. Ocorre diminuição dos casos pelo atraso das notificações e, com isso, pode influenciar nos resultados. Ao observar o coeficiente de atendimento por síndrome gripal por 10 mil habitantes, nas regiões administrativas do DF, o CIA, Riacho Fundo e Núcleo Bandeirante apresentaram maiores atendimentos, com cerca de 31 a 37 atendimentos para cada 10 mil habitantes, enquanto as demais regiões apresentam um coeficiente de 9, 13 e 20 a 30 atendimentos para cada 10 mil habitantes. Sobre os casos de síndrome gripal atendidos nas unidades básicas de saúde do Distrito Federal durante as semanas 49 a 51, em relação ao número total de atendimentos, houve uma redução de 10% quando comparado à semana epidemiológica 49 e 50, e uma redução de 36% quando comparado à semana epidemiológica 51. Sobre os atendimentos de crianças até 14 anos, a redução da semana epidemiológica 49 em relação a 50 foi de 21%, enquanto das 50 para 51 foi de 40%. Os idosos acima de 60 anos, da semana epidemiológica 49 a 50, houve um aumento de 2% dos atendimentos, enquanto para a semana epidemiológica 51, uma diminuição de 36%. Vale ressaltar que há um atraso nas notificações e, com isso, os valores podem sofrer alterações. Sobre a semana epidemiológica 51, todos os atendimentos por síndrome gripais representaram 6% do total de atendimentos por outras doenças nas UBSs. As crianças de até 14 anos representaram 34% sobre os atendimentos feitos por síndrome gripal e 12% em relação ao total de atendimentos realizados em uma UBS. Enquanto aos idosos, cerca de 10% representaram o total de atendimentos por síndrome gripal e 3% em relação ao total de atendimentos feitos em uma UBS. Sobre a identificação dos vírus respiratórios em unidades sentinelas do DF, no ano de 2024 foram coletados um total de 3.757 amostras. Delas, 2.068 foram positivos para algum vírus, representando uma positividade de 81%. Na semana epidemiológica 51, foram 131 amostras coletadas. Dessas, 51 deram positivas para o vírus. Influenza A com 5 amostras positivas, rinovírus com 25 amostras, vírus sincicial respiratório com 6, adenovírus com 8, influenza B com 14 e SARS-CoV-2 com 2 amostras positivas. Sobre o número de casos por região de saúde no DF, entre as semanas epidemiológicas 48 e 50, a região sudoeste apresentou o maior número de casos de síndrome gripal, na semana epidemiológica 50, seguida pela região oeste. Mas, ao observar a incidência por 100 mil habitantes, a região leste se sobressai com 6 casos para cada 100 mil habitantes. Em seguida, as regiões oeste e sudoeste apresentaram incidência de 5 casos por 100 mil habitantes na semana epidemiológica 50. Sobre a taxa de letalidade por SRAG no Distrito Federal, no ano de 2024, a região norte apresentou maior taxa, com 3% dos óbitos, enquanto as demais regiões apresentaram 2% de óbitos e a região leste apresentou menor taxa, com 1% de letalidade. Segundo o Infogripe, na maior parte dos estados do Brasil, há uma maior probabilidade de aumento de casos novos por SRAG para as próximas semanas. Mas vale destacar que os estados do Amazonas, Acre, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte,
Rondônia, Santa Catarina e Sergipe estão com maior probabilidade de aumentar o número de casos novos para as próximas semanas. O DF também tem aumento de casos de Srag associado a rinovírus entre as crianças, além de um aumento entre os idosos entre 50 a 64 anos. O estado do Ceará também apresenta um crescimento dos casos de Srag entre os idosos acima de 50 anos, associado à Covid-19. Sobre a influenza aviária, os casos de rebanhos domésticos em dezembro tiveram um leve aumento, o menor monitorado. Houve um aumento de 3% em relação à semana epidemiológica anterior. O total de rebanhos afetados até o momento foram 877. Apenas houve aumento no estado da Califórnia, que continua o estado com maior quantidade de casos. Atualmente, são 659. No total, são 17 estados afetados. Rebanhos domésticos incluem gado leiteiro, alpaca e suínos. Em relação ao surto em aves, todos os 50 estados do país notificaram em seu território. Sobre a influenza aviária em humanos, foi notificado em 9 estados dos Estados Unidos da América, sendo Califórnia e Washington com a maior quantidade de casos. A partir do monitoramento de águas residuais, águas de esgoto, foi detectado o vírus H5 em 12 estados americanos: Califórnia, Utah, Colorado, Dakota do Sul, Iowa, Texas, Tennessee, Nevada, Flórida, Delaware, Nova Jersey e Maine. Vale ressaltar que apenas desses estados, apenas a Califórnia e o Colorado possuem casos confirmados de influenza aviária em humanos. Os estados da região leste, como Flórida, Delaware e Maine, não possuem registros em rebanhos domésticos e nem em humanos, mas foi detectado o vírus em águas residuais. Houve um aumento de casos na Califórnia e foi notificado novos casos em estados que ainda não tinham casos humanos, como Louisiana e Wisconsin. São no total 64 casos confirmados, 36 na Califórnia, 10 no Colorado, 1 em Louisiana, 2 no Michigan, 1 em Missouri, Oregon e Texas, 11 em Washington e 1 em Wisconsin. A Califórnia teve a maior quantidade de casos relacionados ao contato com rebanho leiteiro. Já Washington teve a maior quantidade de casos relacionados com contato de aves comerciais. No Brasil, foram realizadas 1.091 investigações em aves para a influenza aviária. Foram coletadas 315 amostras e há uma investigação em andamento. No total, no ano de 2024, foram 15 focos positivos de influenza aviária, todos em aves silvestres ou de subsistência. Na semana epidemiológica 50, foram realizadas 12 investigações e coletada 4 amostras. Há 2 investigações em andamento e não há nenhum foco positivo. Os focos positivos no Brasil foram no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. A investigação em andamento está localizada em Marcelândia, no Mato Grosso, e em Casa Nova, na Bahia. Sobre Mpox, os casos globais de janeiro a 31 de outubro de 2024 foram confirmados em 80 países pelo mundo em 2024, com 22.441 casos confirmados e 78 óbitos. Os países que tiveram mais de 500 casos de Mpox desde 2022, até o momento são Estados Unidos da América, aproximadamente 34 mil casos, Brasil, em torno de 13 mil casos, República Democrática do Congo, com 10 mil casos, Espanha, com 8 mil casos e França, com cerca de 4 mil casos. Os clados já identificados de Mpox são o clado 1, presente em 9 países, o clado 2 é o mais identificado e presente em 62 países, e aqueles que apresentam a identificação dos 2 clados são 7 países. Os dados publicados até novembro estão completos e observa-se que de 2023 até o momento houve mudança na localização geográfica, antes com maior predomínio na região das Américas e hoje os casos concentram-se na África. Em novembro foram identificados mais casos na República Democrática do Congo, Brasil e Austrália. E o Canadá se destaca pelo aumento de casos em novembro, pois em outubro não houve relatos de casos. Sobre a avaliação do risco de Mpox, segundo a OMS, no leste da República Democrática do Congo e nos países vizinhos, é considerado alto risco. Em áreas da República Democrática do Congo,
onde o mpox é endêmica, também é considerado alto risco. Na Nigéria e outros países da África Ocidental, Central e Oriental, onde a mpox é endêmica, é considerado moderado. Em todos os outros países da África e do mundo, é considerado risco moderado. Os casos na África de 2022 a 8 de dezembro de 2024 foram de 16.173 reportados, com presença dos clados 1A, 1B, 2 e com 83 óbitos. Já em 2024, até o momento, foram 13.769 casos e 60 óbitos. Os países que mais reportaram foram a República Democrática do Congo, Burundi e Uganda, e o mapa representa nas últimas 6 semanas onde houve diminuição de casos na República Democrática do Congo. No Brasil, em 2022, foram mais de 10 mil casos confirmados. Já em 2023, foram 853. Do início do ano de 2024 até a semana epidemiológica 48, foram 1.877 casos confirmados ou prováveis, sendo que 76% estão na região sudoeste do país. Os municípios com maior quantidade de registros até o presente momento são São Paulo, com 34% dos casos, Rio de Janeiro, com 13%, Belo Horizonte, Manaus e Brasília, com 3%. No Distrito Federal, foram 55 casos, aumento de 3 casos em relação à semana anterior. O único estado do Brasil que não notificou foi o Amapá. Em 2024, não houve nenhum registro de óbito no Brasil. E, por fim, uma gestante foi notificada como um caso provável de mpox no primeiro trimestre da gestação. Em 4 de dezembro de 2024, as autoridades da saúde pública da República Democrática do Congo emitiram um comunicado de imprensa sobre um surto de origem desconhecida na zona de saúde de Panzi, na província de Kawango. Na semana epidemiológica de número 51, o África CDC informou que 65 novos casos foram detectados nessa semana e 5 óbitos, totalizando 592 casos e 37 mortes. Uma grande proporção das amostras testadas foi positiva para a malária. A doença desconhecida afeta principalmente crianças e mulheres, evoluindo para casos graves em indivíduos desnutridos, apresentando sintomas de febre, tosse e astenia. A província de Kawango sofre com a deterioração da insegurança alimentar, baixa cobertura de vacinação, falta de suprimentos e meios de transporte, escassez de pessoal de saúde na área e as medidas de controle da malária são muito limitadas. Todos esses fatores afetam diretamente no surto que está sendo investigado. No dia 19 de dezembro foram iniciados os testes de 29 amostras. 25 testaram positivo para malária na metodologia de PCR. Porém, testes adicionais são necessários para confirmar o agente causador da doença e o diagnóstico. A maioria dos casos, cerca de 64%, é na faixa etária de 0 a 14 anos. E 60% do total dos casos são do sexo feminino. Em relação aos óbitos, 71% das mortes ocorreram em crianças menores de 15 anos, sendo que deste número, de menores de 15 anos, 54% ocorreu em crianças menores de 5 anos. Uma definição de caso foi desenvolvida com base nos sintomas clínicos observados no caso de febre, tosse, cansaço e coriza. Essa definição está orientando os esforços de vigilância e notificação. Foram enviados testes de malária e Covid-19. As autoridades de saúde pública orientaram a população a evitar aglomerações e manter a higienização das mãos. O Ministério da Saúde continua investigando o surto. Na última semana, o Espírito Santo apresentou um grande aumento quando relacionado às semanas anteriores, sobre Oropush. Considerando a primeira semana até a semana 50, foram confirmados 3.845 casos no estado do Espírito Santo. Dos óbitos, 1 foi confirmado, 1 descartado e outro permanece em investigação. O Ministério da Saúde enviou equipes ao estado para intensificar as ações de vigilância e controle ao aumento expressivo. O aumento expressivo do Espírito Santo reflete no painel nacional. É preciso que estes casos continuem sendo monitorados, haja vista que existe uma projeção para o aumento nas próximas semanas,
se considerarmos o ano de 2023, que teve aumento dos casos de Oropouche a partir da semana epidemiológica 51. Muito obrigada por acompanhar o Citrep dessa semana. Desejamos a todos um Feliz Natal!